Meus queridos, nós temos caminhado aos domingos no livro de Neemias, um livro que tem edificado a nossa fé, tem falado conosco, tem nos ajudado aí a entender algumas coisas em relação à reconstrução nas nossas vidas, né? Nós temos estudado e visto aí na palavra do Senhor que Neemias foi um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, direcionado por Deus para que ele então pudesse ser usado por Deus como instrumento para abençoar o povo de Israel na reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós temos caminhado aí já no primeiro capítulo, no segundo, falamos sobre a oração, né, em 2 domingos, justamente da postura de Neemias em relação à notícia que ele recebe de que os muros de Israel estavam derribados e o povo todo estava em miséria e desprezo. E aí Neemias chora com essa notícia, ele se compadece do seu povo e ele vai orar ao Senhor. E por 4 meses ele ora e jejua diante da presença do Senhor para saber o que ele iria fazer. Nós temos falado sobre isso, dessa postura de Neemias, enquanto ele orava, ele planejava, enquanto ele planejava, ele orava. E nós vemos essa dedicação, esse temor, essa responsabilidade diante de Deus, de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus queria que ele o fizesse para com o seu povo. Tendo direcionamento claro de Deus para isso. A oração, ela traz clareza, não é? As decisões, aquilo que nós temos que realizar como cristãos, no nosso dia a dia, na nossa vida. E Neemias tem essa postura primária, ele não deixa todo desesperado ali e vai para o seu povo, não, ele busca a face de Deus, ele ora ao Senhor para saber o que ele deveria fazer, e se coloca, confessa o seu pecado, o pecado do povo diante do Senhor, para que assim o Senhor tenha misericórdia e abençoe o povo naquela situação. Hoje eu quero falar sobre algo importante na vida de um cristão, que também está baseado no livro de Neemias. A gente vai percorrer aqui alguns versículos a respeito da excelência. É uma palavra que me confronta, é uma palavra que traz um grande desafio para mim, como pastor, como servo do Senhor, como ovelha do Senhor também, como marido, como pai, como irmão, de poder realizar tudo para a glória de Deus. E quando nós temos essa perspectiva e temos esse princípio que é bíblico, em que nós cristãos devemos fazer tudo para a glória de Deus, então se nós vamos fazer para a glória de Deus, vamos fazer para Deus, nós temos que fazer o melhor. E não é só na igreja, é em tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, tudo aquilo que Deus nos chamou para viver, seja a sua profissão, seja você solteiro ou casado, ou filho, ou pai, tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. E se nós vamos fazer para a glória de Deus, ela tem que ser feita com o quê? Com excelência. Com excelência. E esse é um grande desafio para nós, que temos que lutar contra um monte de coisa dentro de nós, um monte de desafios que estão na nossa frente e, diante desses desafios, olhar para dentro de nós e ver o quanto nós somos limitados para cumprir tudo aquilo que o Senhor pediu para nós cumprirmos através da sua palavra. Então é um desafio, vai depender de nós, esforço, luta, negação do eu, renúncia, para que a gente possa então realizar a vontade do Senhor com excelência. Eu quero falar com os irmãos a respeito disso, de como nós devemos cultivar excelência na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações, em tudo aquilo que nós fazemos, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, que possamos ter essa ideia, que possamos ter como motivo de tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer para a glória dEle. Então, se é para a glória dEle, eu preciso fazer isso com excelência. Diante dessa situação, quando nós olhamos algumas pessoas, ou até mesmo para nós, nós vemos muitas vezes algo que de fato não é. Porque hoje, o que nós vemos nas pessoas? Nós vemos algo que talvez não seja, na sua essência, aquilo que ela é.
Os olhos muitas vezes nos enganam, nós vemos muita aparência, mas Deus conhece o coração, Deus conhece, né, a atitude de cada pessoa. E às vezes a visão de algumas pessoas que nós temos, elas podem ser enganosas, porque aquilo pode aparentar para nós algo que de fato não é. Que nós vivemos e temos a facilidade de maquiar muito quem nós somos, de colocar máscaras, para que as pessoas não saibam quem nós somos de fato, de verdade. Aqueles que sabem mais quem somos os nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, o nosso cônjuge, que vive no dia a dia, sabe das nossas qualidades, dos nossos defeitos. Então, ele consegue ter uma avaliação melhor, pais com filhos, né? Mas quem sabe, na essência, no nosso coração, na totalidade, é só Deus, é só Jesus. Então, é Ele que está trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, para que nós venhamos a nos parecer com Ele. Então, diante dessa visibilidade que muitos de nós apresentamos às pessoas, ela pode ser como um iceberg ao contrário, né? Onde às vezes a gente pensa que aqui, não sei se você já teve a oportunidade de ver um iceberg ao vivo, acho que poucos aqui, né? A gente vê pela televisão, a gente vê aqueles blocos de gelo, né, caminhando no oceano, e a gente fala, nossa, é muito grande. E aí a gente vê algo grande, mas se nós vermos mesmo de fato como é um iceberg, ele é muito maior para baixo do que a sua estrutura acima da água. E às vezes as pessoas têm isso. E o que acontece? Há uma visibilidade muito grande, mas debaixo da água a gente vê uma consistência pequena diante dos desafios, diante da mostragem de viver uma vida com excelência. Então, é algo que nós devemos tomar cuidado em relação à visibilidade, porque para nós, muitas vezes, olharmos para a visibilidade de uma maneira correta em relação à vida da pessoa, aquilo que está debaixo da água, que é o iceberg, ela é muito maior, e tem ali uma consistência maior, de fato e de verdade. E o que vai provar isso? Vai provar justamente ao longo da história da vida de uma pessoa aquilo que Deus fez na sua vida em relação ao seu caráter. E isso é trabalhado no escondido. É trabalhado no escondido, que eu falo assim, é onde Deus trabalha no silêncio da nossa alma, conosco. Tem muitas coisas que nós, muitas vezes, o cônjuge ou aqueles mais próximos da nossa família não percebe o quanto que Deus está trabalhando no nosso coração. Às vezes a gente vê alguma coisa na visibilidade, mas Deus está trabalhando no profundo do coração. E Deus trabalha algumas coisas importantes na nossa vida para que nós venhamos ter uma consistência bem desenvolvida no nosso caráter e na nossa vida. E, diante disso, nós vemos que Deus vai trabalhar, principalmente na consistências, valores. Quais são os nossos valores? Quais os nossos princípios? O Senhor vai trabalhar justamente ali, para que você tenha uma consistência maior. E você tendo os valores e princípios da palavra do Senhor, esses valores, eles têm que se tornar o quê? Hábitos. Então, quando você tem os valores, os princípios da palavra do Senhor, esses valores e princípios, eles vão se tornar em hábito, porque se você apenas tiver o valor e não tornar esses valores e princípios em hábito no seu dia a dia, não adianta nada, a consistência não é trabalhada. Deus está trabalhando a sua vida, mas você não está permitindo, você não abre o seu coração. Nós, como cristãos, nós devemos entender que o Senhor está à porta. É o que ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está falando ali para a igreja em Éfeso. Então, Deus está falando para cristãos, em que eles devem abrir o quê? O seu coração, a sua vida, para que o Senhor entre. O Senhor não vai arrombar a porta do nosso coração e vai entrar do jeito que Ele queria entrar, à força. Não, Ele bate. Se alguém ouvir, há uma condição para o Senhor entrar e cear conosco, para Ele entrar na casa e cear conosco. O que significa isso? Entrar, mudar os móveis, mudar a estrutura, fazer do jeito dEle a nossa vida. É isso. O Senhor não invade, mas para isso Ele bate. Se é uma condição, você ouvir, estou ouvindo Jesus, e abrir a porta, é um outro movimento. O Senhor vai entrar, o
o Senhor vai cear, o Senhor vai te alimentar, o Senhor vai trabalhar no seu caráter. Enquanto isso, Ele está lá na porta, insistentemente. O Senhor não desiste da gente. Nós que somos filhos, o Senhor vai estar o tempo todo ali, batendo na porta, movendo, usando pessoas, pregações, situações, para bater na sua porta. Olha, eu quero te transformar, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar cada dia mais para que você se pareça mais comigo. Aí vem sofrimento, vem dor. O Senhor usa de várias formas para nos transformar, para que esses valores venham se tornar hábitos na nossa vida. Para ele se tornar hábito, nós precisamos abrir no nosso coração, para o Senhor, então, transformar. Isso leva tempo, não é do dia para a noite. Deus não tem uma varinha de condão e que vai transformar o teu caráter semelhante ao caráter dele, de Jesus. Não, isso leva tempo. Então, para que você tenha uma consistência na sua vida, para que você venha exercer com excelência tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa, então, ter os valores e princípios do Senhor bem estabelecidos na sua mente e no seu coração. Para que, então, no seu coração, na sua mente, é Agostinho que fala isso, o maior caminho que tem no universo é da mente para o coração. Porque eu posso ter tudo aqui de conhecimento, mas se não passar para cá, não adianta. É aqui que as coisas acontecem, é aqui que as coisas se tornam realidade, quando você abre o coração e fala assim, não, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu abro o meu coração para que o Senhor realize a tua vontade. E isso se torna hábito. E isso, com o tempo, né, Deus vai trabalhando no seu coração e você vai ficando consistente na fé, amadurecido na fé. E com isso você vai realizar com excelência a obra que o Senhor chamou para você fazer, glorificar o nome dEle, exaltar com toda a sua vida, com tudo aquilo que você tem de melhor. Nós vemos 3 personagens que nos inspiram a respeito disso. Um deles é Neemias, que nós estamos falando aqui. Uma situação complicada em que ele vivia, assim também como Daniel e como José. 3 personagens que eu queria colocar para os irmãos aqui, que diz os teólogos, né, a respeito de personagens bíblicos que são tipos de Cristo. O que são tipos de Cristo? São homens que se assemelham a Cristo, não são como Cristo, eles são tipos de Cristo. Antevendo aí, quando Jesus viria e habitaria entre nós. Então, esses homens, José, Daniel, Neemias e tantos outros, eles foram considerados tipos de Cristo. Pecadores, mas que tinham várias características de quem Cristo, de como Cristo viria e seria entre nós. Nós vemos que esses homens, eles viveram nesse momento da história e puderam então refletir a glória de Deus e fizeram tudo para a glória de Deus com excelência. Se nós olharmos para a história de José no Egito, de Daniel na Babilônia e de Neemias na Pérsia, nós vamos encontrar nesses homens um exemplo claro de que nós podemos fazer tudo para a glória de Deus com excelência. Eu tenho um livro clássico que eu li na minha adolescência, e muitos conhecem, que diz assim, em meus passos, o que faria Jesus? Esse livro ele é fininho, dá para você ler aí 2, 3 dias, uma semana você lê ele. E é bem interessante que esse livro vai justamente ensinar e falar sobre, durante a nossa caminhada, de como nós devemos agir, de como nós devemos viver. Nós fomos chamados para nos parecer com Cristo. Tanto é que a palavra cristão significa pequenos cristos, parecidos com Cristo. E esse é o nosso chamado, esse é um dos nossos desafios, dizer, peraí, o que Jesus faria aqui neste momento? Nessas decisões que eu tomo, nesses pensamentos que tenho, nessas palavras que eu falo, será que Jesus faria isso, falaria isso, andaria por aqui? Esse é o grande desafio nosso como cristãos, de nos parecer com Ele mais e mais. Por isso, abrir o nosso coração e dizer, Senhor, transforma o meu coração, forja o meu caráter. A palavra forjar é o sentido de ter o mesmo linear do caráter de Jesus.
forjar, é isso que Jesus quer. E que essa oração ela seja verdadeira diante do Senhor. Eu quero ser como o Senhor. Eu quero ter características do Senhor, assim como esses homens eram. E esses homens, meus irmãos, eles viveram em contextos hostis, totalmente difíceis. Eles atuaram em situações, em contextos, em nações que não eram suas nações, eram nações pagãs, lugares extremamente hostis para a fé deles. E nós vemos que, diante de todos os desafios que eles tiveram, eles viveram com excelência em lugares difíceis. Então, não é desculpa para nós, muitas vezes, mas você não conhece meu trabalho, pastor, você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe a esposa que eu tenho. A gente coloca muita dificuldade nas coisas, a gente tem isso. E a gente precisa olhar para as situações e saber que aquelas situações, as pessoas que Deus colocou na sua vida, é para forjar o seu caráter. É para trabalhar na sua vida, na sua moral, na sua ética. Então, Deus colocou pessoas, Deus te colocou nessa igreja para justamente ser lapidado. Porque o que diz a palavra do Senhor? Que o ferro com ferro, ele se afia, se torna melhor. Não seja resistente àquilo que Deus quer proporcionar na sua vida, com a vida das pessoas, com as circunstâncias. Deus colocou justamente essa pessoa do seu lado para que você viesse a se humilhar, para que o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua prepotência, todas as mazelas que o pecado traz na nossa alma, no nosso caráter, ela viesse a se desfazer perante as pessoas que Deus tem colocado para tratar na sua vida. Não seja resistente a isso. Entenda que é a vontade do Senhor, e ela é boa, perfeita e agradável para trabalhar na minha vida e na sua vida. Se renda a isso, se humilhe, sirva, ame de todo o seu coração. É isso que nós precisamos aprender com a vida desses homens que fizeram isso em lugares e situações que provavelmente eles não queriam estar, mas Deus os colocou ali, e Deus deu graça para que eles pudessem viver nessa situação. A graça de Deus, meus irmãos, é suficiente para a gente viver em qualquer situação, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Paulo teve essa grande dificuldade quando ele teve o espinho na carne. Ele disse: Senhor, me ajuda, tira esse espinho. Para Paulo falar isso para Deus é porque o negócio estava pegando. Um homem que passou por açoites, naufrágio, apedrejamento, chicote nas costas, traição, chegar no ponto e falar: Deus, tira que o negócio está doendo. O negócio não estava bonito do lado dele. E o que Deus falou para ele? Não vou tirar não, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não era um espinho que é uma ferpinha que entra debaixo. Você já toma diz assim no interior, felpa, né? Felpa. É ferpa, né? Debaixo da unha. Você já viu aquelas madeiras que você fia? Dá uma dorzinha, não dá? Não é um espinho ou de uma rosa, alguma coisa que entra ali. O espinho da carne de pau era uma estaca que estava profundamente enterrado na sua alma. A gente não sabe o que é. A Bíblia não fala. Os teólogos falam aqui que está por volta de 12, mais ou menos, 12 situações que Paulo poderia ter esse espinho na carne. Né? Talvez problema de visão, problema de saúde em outras áreas, perseguição. A Bíblia não fala. Por quê? Porque o espinho na carne, ele pode ser qualquer coisa que te incomoda profundamente. E Deus está trabalhando na sua vida. E Ele está dizendo para você: olha, a minha graça é suficiente para você passar por isso. Se ela foi para Paulo, ela vai ser para mim e para você, não vai? Se ela foi suficiente para Paulo, ela vai ser suficiente para mim e para você. A graça de Deus nos basta. E Paulo entendeu, quando eu estou fraco, que eu estou forte. Então, quando você pensar que você está fraco, diante das situações, das dificuldades, das relações, no trabalho, seja lá, é Deus te fortalecendo, é Deus contigo, é Deus te ajudando. Se é para você estar lá, passar por isso, pelo vale da sombra da morte, o Senhor está aperfeiçoando você, o Senhor está fazendo com que você se pareça mais com Ele. Se você se permitir abrir, se você se permitir virar pipoca, e não peruá, não caroço. Se abra para Deus, se renda ao Senhor e diga: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, me ajuda. E a graça do Senhor é suficiente. E nós vemos, então, na vida desses irmãos, que eles ascenderam pela excelência, eles usaram a influência deles para abençoar as pessoas. Olha que coisa boa. Eles entenderam que
Deus me colocou aqui, nessa situação, então eu vou ser bênção na vida das pessoas. Aquilo que Deus me deu, eu vou influenciar para abençoar as pessoas. É isso que José fez, é isso que Daniel fez, e é isso que Neemias fez. Onde Deus te colocou, meu irmão, não importa o que você esteja passando, saiba que a sua vida ali é para abençoar. Abençoar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, gerente, amigos de trabalhos, na escola. É para você ser bênção ali. É para você ser bênção. E com isso, para você ser bênção, faça as coisas com excelência, assim como esses homens fizeram. Neemias, aqui no capítulo 2, no versículo 1, declara que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei ora, e nunca antes estivera triste diante dele. Diz aqui, na hora de servir o vinho, Neemias era copeiro do rei. E o copeiro não era qualquer coisa, era um homem de confiança do rei. O copeiro é aquele que provava as comidas e bebidas do rei antes dele comer, porque se estivesse envenenado, ele morria. Olha só a responsabilidade, né? Então, esse homem provava o alimento e as bebidas do rei, tinha esse desafio. Então, ele fazia o quê? Servia ao rei de um outro povo, nem era do povo dele, um rei pagão. Ele servia Artaxerxes, que adorava outros deuses. Um homem que testemunhava do seu amor. Um homem que servia aquele que estava ao seu redor. Não importa, meu irmão, com quem você está trabalhando, sirva-o com todo o seu coração, sabendo que você está fazendo isso para Deus. Nós vemos isso aqui na vida de Neemias. E ele fazia com o quê? Com excelência. Na hora certa que era para dar o vinho, ele estava lá. Meu Senhor, está aqui o vinho. Nós temos que tirar isso de mente, porque não é cristão, ou porque é ruim, ou porque é mal. Não, sirva, seja bênção para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Nós devemos julgar as pessoas, apenas sirva, faça para a glória de Deus, faça para Deus, para o Senhor. Isso é fazer com excelência. Deixa a pessoa na mão de Deus, e o seu serviço vai abençoar aquela pessoa, por mais que ela seja ruim, por mais que ela seja má. Saiba que você está fazendo para Deus, em primeiro lugar. Tire os olhos das pessoas, olhe para o Senhor. Faça para o Senhor. É isso que nós aprendemos aqui com Neemias. E nós vemos isso claramente no seu serviço. Ele era servo. Na hora de servir o vinho, ele foi e serviu com todo o seu coração. E ele diz aqui, o teu servo, e ele era copeiro do rei. Olha que interessante isso. Ele diz aqui, faça-me oferecer e lhe dei. No versículo diz que ele era servo. Neemias 1, versículo 11. Olha lá, na parte B do versículo. E concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Então, nós vemos aqui no versículo 11, na parte B, que ele era servo do Senhor, e ele fazia e servia ao rei como copeiro. Ele era servo do Senhor. Ele servia primeiramente ao Senhor, e por consequência, o rei Artaxerxes. Então, nós vemos essa imprescindível marca de Neemias, o serviço ao Senhor com excelência, e aqueles que Deus o colocara para servir, que era aqui o rei Artaxerxes. Então, meus irmãos, Neemias fazia para quem? Para Deus, porque ele era servo. O teu servo, ele diz aqui no versículo 11, o teu servo, está diante de Deus orando, ele diz o teu servo. O que Neemias fazia era para o Senhor e, consequentemente, para aquele que o servia, que era o rei Artaxerxes. Isso é um cultivo de excelência. Isso é algo que Neemias se importava e dava a primazia no serviço a Deus para servir ao próximo. Então,
no versículo 2, no versículo 1 do capítulo 2, no final aí fala que ele nunca antes estivera triste diante do rei. Então nós percebemos então que nunca Neemias serviu com tristeza diante do rei. Olha que interessante isso. Era a primeira vez que ele estava triste diante do rei, porque o que acontecera com o povo de Israel. Os muros derribados. Então ele sempre serviu ao rei com o quê? Com alegria. Com alegria. Isso traz para nós a excelência do trabalho de Neemias. O que tinha no seu coração que nós podemos aprender com ele aqui em relação à sua consistência na fé, que era visível, né? Que era visível e era, então, algo que era trabalhado no seu interior, que era o quê? Valor, mais hábito, mais tempo. Nós vemos isso na vida de Neemias. A excelência, ela é concretizada na nossa vida quando nós temos valor, os princípios do Senhor em nós, e assim nós desenvolvemos esses valores e princípios com hábitos. Nós colocamos em prática isso. E isso, com o tempo, nos leva, então, a viver com excelência. É isso que Neemias nos ensina aqui, em relação a isso. E, diante disso, meus irmãos, algo que nós precisamos aprender, que muitas vezes acontece para que nós venhamos a desenvolver excelência, é um crescimento que vem com o tempo. E esse crescimento, antes dele acontecer, ele vem por meio de estresse, por meio de sofrimento. O estresse gera isso em nossa vida, faz com que, diante da dor, do sofrimento, nós venhamos, então, o quê? A viver de uma forma que agrade ao Senhor. O Senhor nos ensina na dificuldade, nos ensina no sofrimento, para que nós venhamos, então, diante do estresse, seja ele físico, emocional, intelectual, é uma ação que acontece fora da zona de conforto que nós temos. Deus nos tira da nossa zona de conforto para trabalhar em nós. E o estresse gera isso. A dor, o sofrimento, esse momento estressante, né? Quantos aqui não estão estressados ou já estressaram? Né? Se você não teve isso, você vai estressar, com certeza. Ou você não é desse mundo. Porque nós vivemos em situações estressantes, em situações difíceis para nós. Mas é nessas situações onde Deus nos tira da nossa zona de conforto para nos ensinar, para nos moldar, para trabalhar no nosso caráter. E nós vemos isso claramente, né? Na vida desses homens, na vida de Neemias. É algo que nós podemos afirmar em relação a isso, do trabalhar de Deus no meio do estresse, no meio do sofrimento. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 5, diz assim: meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago falando a respeito da aprovação. Tendes por motivo de grande alegria. Opa, Deus está provando. Deus está trabalhando no meu ser. Ele não quer que eu seja dessa forma. Por isso vem o estresse, por isso vem a tribulação. A tribulação, a palavra tribulação tem o mesmo significado de sofrimento. Então está vindo tribulação, está vindo sofrimento, passe com alegria, com grande alegria. Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu caráter. Olhe por esse lado. Essa é a cosmovisão cristã. É Deus trabalhando na sua vida para que você venha ter a sua fé aumentada. E tendo a sua fé aumentada, vai produzir o que em você? Perseverança, para você continuar a viver nessa vida, segundo a missão de Deus para mim e para você, que é ser luz e sal deste mundo, para ser bênção na vida das pessoas, para se parecer com Jesus. E a perseverança, ela deve ter o quê? Ação completa, para que vocês sejam o quê? Maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. Olha que bênção. Então não resista, não fuja, mas permaneça sabendo que Deus está cuidando de você e que Deus está trabalhando em você. Um outro texto, Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 4, diz algo parecido com o que Tiago está dizendo aqui, que nós
nós devemos o quê? Nos gloriar nas tribulações. Você deve se gloriar nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação ela produz o quê? Perseverança. Olha, as mesmas palavras de Tiago, Paulo falando. E perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Vai te dar esperança. A nossa esperança está em quem? Em Cristo. Então nós nos pareceremos mais com Cristo. Temos a nossa vida, a nossa esperança em Cristo. Por isso, Paulo fala, se glorie nas tribulações. Dê glória a Deus, porque eu estou passando por isso. Difícil? Que loucura, né? Tiago e Paulo estão falando sobre isso. Se alegre, tenha grande alegria. Dê um glória a Deus, estou passando por isso. Porque você está sendo moída, você está sendo moído. Deus está trabalhando no seu caráter, está aniquilando o velho homem, para que você venha viver um novo homem que perdoa, que ama, que tenha longanimidade. É os frutos do Espírito. Deus trabalhando aí, ó. Que venha fazer o bem, que venha ser bondoso. Sabe por quê? Porque a gente é mau, a gente tem um coração ruim. E Deus está trabalhando, Deus está moendo no meio da tribulação. Então, glorie-se, dê um glória a Deus. Se alegre no meio da tribulação, do sofrimento, porque Deus está trabalhando em você. Se está tudo bem, é algo que a gente deve ficar alerta. Porque será que Deus está trabalhando em mim? Nós vemos isso na palavra de Deus, nós vemos isso com todos os homens e mulheres de Deus que passaram pela prova, passaram pelos desertos e se tornaram melhores. Se tornaram melhores porque eles se tornaram parecidos com Jesus. E se tornando com Jesus, você vai fazer com excelência tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Tudo aquilo que Ele te chamou para ser neste mundo. Por isso, louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. E é algo que nós precisamos saber a respeito disso, que no meio do estresse, o Senhor também nos dá descanso, tá? Nós temos tempo de descanso. O domingo é um tempo de descanso, no meio do estresse. É um tempo que você está aqui, ouvindo a palavra do Senhor, louvando. Deus está abençoando, Deus está fortalecendo a sua fé, vai ter a ceia do Senhor, onde vai estar fortificando mais a sua fé. Então é um tempo de descanso. A Bíblia fala sobre isso, lá em Gênesis capítulo 1, onde Deus criou o mundo. Ele viu que tudo era bom e ele descansava. No dia seguinte ele continuava e, diante de 6 dias, o que aconteceu? Ele descansou totalmente. Nós vemos isso no Êxodo 20 também, falando ao seu povo, é para guardar o dia do Senhor. É para você descansar em meio aos estresses, em meio a este mundo corrido, em meio ao trabalho, esse tempo onde as baterias são recarregadas. A bateria da alma sua e minha está sendo recarregada agora. Bênção, descanso na presença do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui, louvando, adorando ao Senhor, nesse tempo onde Deus está abençoando a nossa vida, onde está vendo o quê? O refrigério da nossa alma, em meio a uma semana corrida, com vários problemas, várias situações onde Deus te tirou da zona de conforto para trabalhar em você. Agora, dá uma respirada aí. Esse é um momento onde Deus está recarregando as baterias, cuidando, sarando, trazendo a palavra para você continuar amanhã a semana com um pique total. É isso. A importância que nós vemos sobre isso. E Neemias fala isso lá no capítulo 9, abre a sua Bíblia lá, se você está com ela aberta aí, a respeito desse descanso. Capítulo 9 de Neemias. Versículo 14 e 16. Diz Neemias assim, a palavra do Senhor: o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. O que Neemias está falando? Que Deus falou para que eles conhecessem o Senhor no sábado, no dia que Deus falou para o seu povo não fazer nada. E para que nesse dia de descanso eles viessem aprender o quê? Os decretos, a lei, a palavra do Senhor.
É o que Deus está fazendo conosco. Nós estamos aprendendo aqui a respeito da palavra, os ensinamentos do Senhor, para que a gente venha viver o dia a dia com aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver, trabalhando aí, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa fé. Mas o que aconteceu? Os antepassados se tornaram arrogantes, obstinados. Falaram assim: a gente não precisa de Deus, a gente precisa de palavra de Deus. A gente vai tocar a nossa própria vida. Quantas pessoas você conhece desse jeito? Ou quantas vezes você já falou, viveu dessa forma? Deixa Deus aqui de cantinho do lado, eu vou viver mais a minha vida, vou viver do meu jeito, vou fazer da minha forma. E o que aconteceu? Só problemas, só dificuldade, só coisas que Deus não te colocou e você se enfiou. Por quê? Obstinado, arrogante, em não ser dependente do Senhor. Foi o que nós falamos aqui, o que nós cantamos, a nossa dependência do Senhor. Ela é de suma importância, reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Nós somos o quê? Miseráveis, nós somos pó, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se nós colocarmos Deus de lado, quem nós seremos? O que acontecerá conosco? Por isso, Neemias fala: olha, aconteceu tudo isso com o povo, porque abandonaram o Senhor. Abandona o Senhor, ande longe do Senhor, e vai ver o que acontece com a sua vida. Eu conheço várias pessoas que deixaram os caminhos do Senhor, que se afastaram do Senhor. E é triste você ver a vida de uma pessoa que vive longe do Senhor. É triste. A alma seca, a vida perde o brilho, a pessoa não consegue viver de uma forma plena naquilo que Deus a chamou para ser, na sua presença. É muito triste. Tudo fica opaco, a vida fica sem graça. Precisa das coisas deste mundo, se agarrar nessas coisas deste mundo para ter valor na sua vida, para ter um motivo de viver. E nós, como cristãos, nós não devemos nos afastar do Senhor, temos que tomar cuidado para não nos afastarmos, mas o cuidado para nós vivermos sempre na presença do Senhor, sempre servindo, sempre adorando, sempre buscando ao Senhor, para que assim nós venhamos a ter um descanso em nossa alma. Então, com o estresse, aquilo que Deus causa em nós, nos tirando da zona de conforto, com dor, com sofrimento, mais o descanso que nós temos na presença do Senhor, no nosso tempo aqui com os irmãos, no seu tempo diário também de leitura da palavra, de meditação, de oração. Essas duas coisas, o estresse, a dor, o sofrimento e esse descanso na presença do Senhor, o que vai gerar na sua vida? Crescimento. Você vai crescer, você vai se parecer mais com Cristo, a sua fé vai amadurecer. É isso que Tiago e Pedro e Paulo falam. E você vai desenvolver a sua fé, você vai se parecer com Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, diante das dificuldades, diante dos problemas, você tem uma fé inabalável. Você não olha para as circunstâncias, você olha para Cristo e sabe o tamanho que Ele é na sua vida, desse Deus maravilhoso. Não olhe para os seus problemas. Às vezes o seu Deus está desse tamanho, os problemas estão desse tamanho, porque você está olhando para os problemas e não para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que domina sobre tudo e todos, que nada foge ao seu controle. Olhe para Ele, descanse nele, no meio do estresse e do sofrimento, e com isso você vai crescer e desenvolver a sua fé. E você vai ser um homem e uma mulher que tem um coração de Jesus. Por isso, aprenda com Neemias, que possamos aprender com Neemias a viver essa vida que Deus nos dá em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio aos estresses, em várias situações, seja ele no casamento, seja ele na relação de pais com filhos, de filhos com pais, na igreja, no trabalho. É Deus trabalhando no seu caráter, é Deus te tirando na zona de conforto, para que você venha se humilhar diante da sua presença, abrir o seu coração e dizer: Senhor, trabalha em mim. E onde você vai encontrar isso? No descanso, na presença do Senhor, no seu momento diário com o Senhor, de devoção, de meditação da palavra, de oração, e aqui nesse momento, onde você louva e adora o Senhor com os irmãos, nesse dia da semana. E você vai crescer na fé, você vai amadurecer, e com isso, você vai realizar as coisas que Deus te chamou para fazer com excelência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
a cada dia, viver para a honra e glória do nome dEle. E assim nós faremos tudo para a glória de Deus, para a honra de Deus, com excelência. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela palavra ministrada aos nossos corações, neste momento onde nós nos encontramos, na nossa história, nesse momento de vida em que o Senhor tem feito tantas coisas, e muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, mas nós sabemos o que o Senhor está fazendo é o melhor para nós, é o melhor em nós. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a viver em Ti e a abrir os nossos corações para que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Que o Senhor trabalhe, Senhor, esteja à vontade para realizar a obra que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E que possamos, diante de tudo que nós estamos passando, descansar nos Teus braços. Descansar em meio às lutas, em meio às dificuldades, esses momentos que o Senhor nos dá e permite para que nós tenhamos a nossa alma refrigerada, assim como a corça suspira pelas águas, que nós possamos ser como elas, ao cheiro das águas, beber de Ti, sermos alimentados pelo Senhor, matando a nossa sede neste mundo desértico que nós vivemos, para que assim possamos crescer, amadurecer em nossa fé como cristãos e assim realizar tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas como instrumentos de bênção na vida dos outros com excelência. É o que te pedimos em nome de Jesus.